Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição do nosso Plantão Glorioso para a gente trazer informações sobre a partida de amanhã, Botafogo e Atlético Paranaense, 19 horas no estádio Newton Santos. E o Botafogo deve se valer daquele ditado, o time que está ganhando não se mexe, mas não porque o Arthur Jorge não queira mexer, é porque os jogadores que provavelmente entrariam como titulares, pelo menos o jogador que entraria como titular, realmente não deve jogar, tá? Tiquinho Soares ainda não voltou para os treinos, tá? Resolvendo aí diversas questões familiares e é improvável que seja relacionado para essa partida de amanhã. Todavia, há possibilidade, mesmo que pequena, de que uma modificação pelo menos seja feita nesse time do Botafogo, mas a gente vai falar sobre isso, é muito mais. Quanto que já vendeu? E aí, quantos botafoguenses vão amanhã? O horário é ruim, tá, mas o time é bom, o time merece. A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Vamos lá, meus amigos, minhas amigas, plantão do GG para trazer informação sobre o time que vai a campo amanhã diante do Atlético Paranaense. Jogo importante. O G4 se enfrenta, né? O Flamengo, vice-líder, pega o Bahia, terceiro colocado. O Botafogo, que é o primeiro, pega o Atlético Paranaense, que é o quarto colocado. Então o G4 vai se enfrentar. O Palmeiras, o quinto, pega o sétimo, que é o Red Bull Bragantino. Então confrontos grandes nessa 10ª rodada, pelo menos em termos de classificação ali, que podem, enfim, definir algumas modificações na tabela de classificação. Para a gente, o ideal é não mudar muita coisa. E o Botafogo deve repetir, se não o time todo, time que está ganhando não se mexe. Talvez o Arthur Jorge possa se valer dessa máxima, né? Principalmente porque o Tiquinho Soares, hoje a gente está aqui homenageando o Tiquinho Soares nos nossos plantões, né, do GG. Tiquinho Soares ainda não retornou aos treinamentos. Havia uma expectativa de que ele pudesse retornar hoje e tal, mas devidamente justificada a ausência do Tiquinho, resolvendo diversas burocracias que a gente sabe, né, que são, além da questão emocional, você tem que resolver burocracias documentais, enfim. E o Tiquinho Soares, provavelmente, eu creio que não será relacionado para essa partida de amanhã, visto que não treinou. O Arthur Jorge, ele preza muito pela questão de escalar os jogadores que vão bem nos treinamentos, tá? Pelo menos que comparecem aos treinamentos e tal. E o Tiquinho Soares, por uma questão que é direito dele, não deve jogar contra o Atlético Paranaense. Portanto, o Botafogo tem grande chance de repetir o time que venceu o Grêmio por 2-1 no Espírito Santo. Agora, pode ser que haja uma modificação, tá? Porque eu digo uma modificação e não duas modificações. Uma delas, claro, seria a entrada do Tiquinho Soares, tá? Botafogo jogando ali com 3 jogadores no meio, Tiquinho Soares no comando de ataque com o Júnior e o Luiz Henrique, mais abertos, né? Como o Tiquinho não vai jogar, pelo menos essa é a tônica, repete-se a ideia de jogo com o Oscar Romero sendo o meia mais avançado, fazendo essa conexão entre o meio e o ataque. Agora, a modificação que pode acontecer no Botafogo é o retorno do Alexander Barbosa, que está pendurado, né? Já tem 2 cartões amarelos, é o retorno do Alexander Barbosa ao lado do Bastos. Se eu fosse dar a minha opinião, eu acho que o Barbosa vem como titular no lugar do Alter, né? Essa é uma possível modificação. Outra possível modificação, tá, pode acontecer, é a saída do Gregory, que não foi tão bem no jogo contra o Grêmio. Ali no meio-campo foi o jogador que destoou um pouquinho, né, errou muito. E a entrada do Danilo. Aí o Botafogo jogaria com 4 meias, né, com 4 jogadores no meio-campo: Danilo, Marlon, Tietê e Romero. E Júnior Santos e Luiz Henrique no ataque, tá? Mas são possibilidades. A grande chance mesmo é de ele repetir o time que venceu o Grêmio por 2-1, tá certo? Questão do público, Botafogo e Atlético Paranaense vencendo aí, não vou dizer objeto de crítica, né?
Mas a grande questão é que esse amor todo que a torcida do Botafogo demonstra, principalmente quando joga fora do Rio de Janeiro, muita gente fala, no Rio de Janeiro não é a mesma coisa, porque tem a possibilidade de ir quando quer, acaba não indo nessas rodadas, 10ª, 11ª, 12ª, que não é verdade, porque no ano passado o Botafogo esgotou ingressos desde o terceiro jogo, quarto jogo dentro de casa, o Botafogo esgotou ingressos quase todos os jogos, só não foi esgotar nos últimos 2, né? Nos últimos 2, 3 jogos dentro de casa. Só que e nem acho que seja trauma do ano passado. Então, acho que, sinceramente, 80% da torcida já venceu isso, né? Tem muita questão do horário. Tem muito essa questão do horário. Não dá pra gente brigar com os fatos, né? O torcedor do Botafogo é trabalhador, é um torcedor trabalhador, e dependendo de onde trabalha, é impossível chegar no Newton Santos 19 horas. E aí você paga caro, às vezes, no ingresso. Sou sócio torcedor, mas não consegue deslocar, então você tem um pacote que você paga pelo ingresso. Vai pagar para não ver ou vai pagar para ver metade? É complicado. Eu entendo o lado do torcedor. Agora, também sei que grande parte tem condições de ir. Por exemplo, eu trabalho na Praça 15. Da Praça 15 para o Newton Santos, dá mais ou menos ali uns 30, 35, no máximo 40 minutos, VLT, trem. Né? Saindo 6 horas, 7 horas, com certeza chega lá. Né? Então é uma possibilidade. Quem trabalha em regiões que tem trem, às vezes até metrô, depois faz a conexão com o trem, existe possibilidade. 13 mil ingressos apenas foram vendidos antecipadamente. Eu chamo de apenas porque, pelo que o Botafogo vem jogando, pela posição que ocupa na tabela, é jogo para no mínimo 30 mil pessoas. E tô achando que vai ser ali o mesmo público de Botafogo e Fluminense, né? Por enquanto, nenhum setor esgotado, né? Então, assim, a procura da torcida do Botafogo tem sido baixa. Isso não significa que o torcedor não confia no time, não tem nada a ver, tem nada a ver. Acho realmente que o horário de 19 horas é muito ruim, muito ruim. 8 horas já facilitaria o acesso. Mas eu também acho que esse time do Botafogo merece muito mais do que um voto de confiança, né? Merece pelo menos aí 30 mil votos de confiança. E eu acho que não é necessário também o jornalista vir aqui num canal do Botafogo pedir para o torcedor ir, porque o torcedor sabe do seu papel, sabe da sua função, né? Então acho que é o momento da gente apoiar. É um jogo importante, é um jogo grande. O Botafogo está jogando contra uma equipe que pode, inclusive, ultrapassá-lo. Então eu acho que é o momento da torcida renovar aí o voto de confiança com o Botafogo nessa partida no estádio Newton Santos. Vale ressaltar que o Atlético Paranaense não vai ter o treinador Cuca, né, à beira do campo. Ele foi expulso no jogo contra o Flamengo, reclamando lá dos acréscimos e tal. E deve ser mais ou menos a mesma equipe que jogou contra o Flamengo, né? Campo sintético não é nenhuma novidade, né? Acho eu, né, que ninguém vai reclamar, né? Pelo menos isso. O Atlético Paranaense está bem acostumado aí com o campo sintético. Então a gente vai ter uma partida de duas equipes que estão muito acostumadas a jogar no gramado sintético. Botafogo e Atlético Paranaense, que ano passado jogaram aí 4 vezes e o Botafogo levou desvantagem. O Atlético Paranaense venceu as 2 vezes que jogou lá na sua arena e o Botafogo venceu uma por 1-0 e empatou a outra por 1-1 naquele fatídico jogo do apagão. Não dá nem para contar, às vezes esse jogo não dá nem para contar no repertório ali, né? Tanta coisa, depois foi jogada, depois comeu uma feijoada no domingo, 4 horas da tarde, né? Enfim, que esse jogo seja realmente o expurgar dessas lembranças ruins que a gente tem. Eu acho que esse time do Arthur Jorge, esse time de 2024, realmente já nos mostrou que 2023 ficou para trás há muito tempo. Não dá para a gente ficar lembrando toda hora, isso faz mal até para a saúde, né? 2024, o time do Botafogo se mostra um time confiável. Vai ganhar todos os jogos? Não vai, mas o torcedor tem que estar ali apoiando. O torcedor tem que estar demonstrando a sua confiança nesse time que já venceu tantas dificuldades, já quebrou tantos tabus nessa temporada, e contra o Atlético Paranaense, que venha mais uma vitória e o Botafogo vá para Criciúma com a liderança nas mãos. Aliás, uma reclamação que eu preciso fazer. Estava aqui olhando passagens, né, para Santa Catarina. Vamos ver, né? Ver esse jogo Botafogo e Criciúma. O preço do ingresso que o Criciúma coloca para a torcida do Botafogo
é de se ir no Procon, né, cara? É pra ir no Procon e reclamar. Eles estão com medo de quê? Da gente fazer mosaico no Heriberto Rios? Pô, eu tenho minha simpatia pelo Criciúma, gosto lá do Criciúma e tal, mas aí abusou. Abusou. Esses preços impostos à torcida visitante é para ir lá no Procon reclamar, amigo. Isso é uma falta de bom senso da diretoria do Criciúma colocar um valor como esse aí, cara. Que isso? Repito, torcedor de futebol, torcedor do Botafogo, torcedor brasileiro é trabalhador. Ah, pode ganhar 1, 2, 3, 4, 5, 10 salários mínimos. Isso não é preço para Heriberto Rios. Ah, é uma arena moderna, com camarote, com isso, com aquilo e tal. Ah, aí tudo bem. Agora, Heriberto Rios não é preço para cobrar num estádio modesto. É um estádio modesto. Tem conforto nenhum, tem nada demais. Por favor, né? Futebol, daqui a pouco não é mais paixão nacional. Esporte do povo já não é mais há muito tempo. Daqui a pouco ninguém vai mais gostar de futebol, porque pagar R$300 para ver Criciúma e Botafogo é brincadeira. É brincadeira. A diretoria do Botafogo ela não faz essa reciprocidade. Ela não exerce a mesma falta de boa vontade com os adversários quando eles vêm aqui. Agora, precisa reclamar. Tairo Arruda é o momento de exercer aí a função de CEO do Botafogo, de representante da SAF Botafogo no Brasil, e entrar em contato com a diretoria do Criciúma. Não é mandar tweet, não é ficar em rede social, nada disso. Pegar o WhatsApp, o telefone... Pô, amigo, o que é isso aí? O que é isso aí? E não adianta nem falar assim, aqui eu vou cobrar R$500. Não vai vir ninguém, pô. É complicado. Né? Lá tem botafoguense pra caramba, aqui não vai vir ninguém. Fico por aqui. Um abraço a todos vocês. Amanhã tem programação muito especial durante o dia inteiro no canal Gigante Glorioso. E é claro, a nossa live pós-jogo, tá certo? Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui.